Falando de economia agora, hoje foi dia de super quarta, com decisões dos bancos centrais do Brasil e dos Estados Unidos. Por aqui, o Copom reduziu pela quinta vez seguida a Selic, que agora está em 11,25% ao ano. Nos Estados Unidos, o Fed manteve a taxa básica de juros no patamar de 5,25% a 5,5%. Nossa analista de política e de economia, Thaís Herédia, está aqui para ajudar a gente a entender esses números. Boa noite, Thaís. Elegante como sempre, até sapato alto hoje, hein? Elegantérrima. Márcio, você viu, né? Eu estou sempre pronta, sabe, Márcio? Para todas as situações, inclusive para comentar política econômica. Boa, a política propriamente dita eu não consigo, mas a política econômica eu consigo. Eu estava ouvindo você com o Lorival agora falando da pesquisa nos Estados Unidos, né? E existe um debate mundial sobre o que está acontecendo com os americanos que não aprovam a economia sob Biden, que vive pleno emprego, crescimento forte e uma inflação em queda, né? Então, há uma leitura de que é um trauma da inflação vivida depois de mais de 40 anos sem experimentar o que era uma alta de preços, e esse movimento foi muito forte. Pois bem, vamos lá, vamos começar falando aqui de Brasil. O grande destaque da decisão do Banco Central brasileiro foi não ter destaque. O comunicado veio muito parecido com o anterior, aquele de dezembro, e no final das contas, a sinalização é de novas reduções, nós vamos olhar aqui agora, e no final das contas o que o Banco Central deixou muito claro é que ele tá caminhando, a estratégia dele está traçada e ele está caminhando sob essa estratégia de forma muito tranquila, de forma segura sobre a conjuntura. Quando acontece a decisão dos juros, o interessante é a gente olhar para onde os juros vão, para onde os agentes econômicos estão olhando o futuro da taxa de juros, porque é sob essa perspectiva que se toma a decisão de consumo e de investimentos. Então, a taxa de juros no Brasil cai para 11,25% agora. O Banco Central já sinalizou, vai acontecer mais uma queda de 0,5 ponto percentual em março. Ela pode se repetir por mais alguns meses, mas a expectativa para o final do ano é de 9% ao ano. Lembrando, gente, que essa taxa ainda é uma taxa extremamente restritiva. Ao final do ano, ela vai continuar sendo uma taxa muito restritiva para a economia brasileira. Não nos patamares em que já esteve, mas ainda assim restritiva, ou seja, tentando segurar para não deixar a economia sair disparando, crescendo, porque isso gera pressão inflacionária. Então, aqui o Banco Central, Roberto Campos Neto, que sofreu o ano inteiro muita pressão, hoje pode-se dizer que ele conseguiu ali, fazendo acomodações, conseguiu entregar a sua estratégia. Vamos olhar então para o futuro da taxa de juros nos Estados Unidos, que se mantiveram no mesmo patamar, o Fed decidiu manter e colocou o mercado hoje numa realidade muito mais sensata, dizendo, em março não vai ter queda de juros. A gente vem mostrando aqui que a grande expectativa era para que isso acontecesse em março, e a ferramenta que colhe a impressão e a expectativa dos investidores hoje mostrou que não, já virou esse jogo. Mais de 60% já esperam manutenção da taxa em março, e aí mudou para maio a grande expectativa, mais de 60%, de que lá comece a redução dos juros nos Estados Unidos, e assim vai até o final de 2024, Márcio, com a taxa podendo chegar, inclusive, ficar um pouco abaixo de 4%. Agora, tem uma coisa interessante, Márcio, que os bancos centrais, eles acertaram sobre aquilo que eles não tinham certeza. O ano foi um ano de muita incerteza, de coisas muito diferentes, reações inéditas que vão contra a teoria econômica, como, por exemplo, subir os juros, manter o emprego muito alto e o crescimento também.